Eu moro lá em Simonésia, no município de Simonésia. E eu estou no projeto Gengibre com as meninas aqui. A gente já foi na caravana, já passamos em vários lugares. E ainda tem muito caminho para nós andarmos, né? A Roberta está com o mapa das meninas, né, Roberta? A gente fez um Rio da Vida, e no Rio da Vida criou esse mapa. Esse mapa é daqui, de Caragolinha, mas Simonésia tem também. E aí, então, aqui vai a resposta. Diversidade produtiva, ancestralidade... Deixa eu abrir o mapa aí. Só filmar aqui. Luta e organização das mulheres, trabalhos e políticas para os jovens e jovens. Placa contra a mineração. Aqui, né, a primeira vez que eu vim aqui, já ficaram 3 vezes que eu venho aqui, mas a primeira vez que eu vim, eu acho importante demais a luta delas com as pragas. Quando elas veem um carro diferente, que elas compraram, vê um carro diferente da mineração, uma avisa para a outra, para querer saber o que está acontecendo. Eu achei muito importante isso também. Caravana agroecológica, placa do polo agroecológico, trabalhos com os cuidados, trabalho coletivo. Outra coisa também que a gente já falou, né? O trabalho delas como é coletivo. E a gente deve ter o trabalho coletivo tanto com mulheres quanto com os homens. Técnicas e respeito das mulheres à natureza. Aí, no nosso grupinho, toda hora elas vinham aqui e davam um cutucão na gente, né? Eu acho que ela queria que a gente ficasse um pouquinho meia nervosa, né? Né, Roberta? Aí sempre ela dava um cutucão sobre o Roundup. Toda hora ela falava, Roundup orgânico, Roundup orgânico. Aí eu tenho uma hora que eu disse, gente, não existe Roundup orgânico. Todo Roundup é veneno. Não existe ele. Piscina, terra de Deus, terra de conquista, né? E foi coordenado pelo João Rezende, que é Gilvanda e Jusilene. A piscina foi com o nosso mestre João Rezende e ele iniciou com a oração do Divino Espírito Santo para nos iluminar com a sabedoria de Deus. E também com a leitura bíblica de Josué, que está no capítulo 1, versículo de 1 a 9. Depois, quem quiser, né, leia essa leitura. A gente não vai estar lendo aqui agora, mas só estamos fazendo menção para vocês saberem do que foi, né, iluminado para que a gente começasse a nossa reflexão, da nossa oficina. Então, Josué, ele era auxiliar de Moisés. E ele tinha uma bandeira, ele levava uma bandeira. E, durante a leitura, né, fala-se, levante-se. O que é levantar-se? É sair da moita, deixar o medo. E também trabalhava com um coletivo, era um grupo. E rumo à terra conquistada, rumo à conquista da terra, né? Pisamos em terra que não está em nosso poder. Aí a gente traz para a nossa realidade, né? Muitas vezes nós não sabemos que terra que nós estamos pisando, né? Porque ela é nossa, mas não é nossa. E a gente precisa ser firme e corajoso para cumprir a lei, não se desviar, ter foco, porque Josué teve foco, nem desviou nem para a direita, nem para a esquerda. E não tenha medo, não se acovarde. Diante disso, nós tiramos algumas propostas, trazendo para a nossa realidade, né? Pisando no nosso chão. É o quê? Nós estamos num território, que é a Serra do Brigadeiro, nós estamos aqui num território comum. E o território comum, nós temos nossas características próprias, nossos modos de vida, nosso jeito de viver, nosso jeito de rezar, né? Nosso jeito de reunir. Então nós temos essas características e a nossa identidade própria. Então, diante de tudo que nós estamos vivendo, do nosso conhecimento que a gente vem buscando, nós precisamos buscar reconhecer a nossa identidade, a identidade dos nossos povos da Serra do Brigadeiro. Então aqui nós temos indígenas, nós temos quilombolas, mas por enquanto nós não temos nenhuma comunidade de povos tradicionais reconhecidos nesse território da Serra do Brigadeiro. Então a proposta é que a gente levante-se, comece a fazer algo por esse povo. Então, quando a gente faz o reconhecimento das comunidades, quando as pessoas se identificam como indígenas, como povo negro, a gente também se encoraja
a lutar. Então é nesse sentido que a gente propõe aqui o autorreconhecimento da identidade dos povos para ter acesso a direitos e resistência no território. A terra é dom de Deus, como traz o nosso lema. Como realizar a conquista da terra hoje? Aí eu passo para o Gilvan. Obrigado, Josilene. Então, uma das prioridades da Comissão Pastoral da Terra é acompanhar a luta pela terra. E aí implica acompanhar a luta dos camponeses, entre os quais estão os povos e comunidades tradicionais. E aí nós conversamos na nossa oficina sobre terra de Deus, terra de irmãos, terra como dom de Deus, mas precisa ser conquistada. Conversamos que o Brasil, enquanto Estado nacional brasileiro, é signatário de vários tratados internacionais. Tratados contra a tortura. Por exemplo, o ex-presidente Lula, em 2004, colocou o Brasil como signatário de um tratado muito importante. O tratado se chama Convenção 169 da OIT. OIT é a Organização Internacional do Trabalho da ONU, da Organização das Nações Unidas. E nesse tratado, Convenção 169 da OIT, diz que os povos e comunidades tradicionais têm o direito de se autodeclararem enquanto tais, e o Estado Nacional, nos seus 3 níveis, nível da União, dos Estados e do município, precisa respeitar esses povos e comunidades tradicionais. E aí, como usando no bom sentido, o Brasil ter se tornado signatário dessa Convenção 69 da OIT, de 2004 para cá, centenas e centenas de povos e comunidades tradicionais no Brasil já se autodeclararam como povo e comunidade tradicional. São mais de 500 povos em todo o Brasil. Só de povos indígenas, mais de 330 povos. Tem os povos quilombolas, tem os geraizeiros, tem os povos pescadores, tem o povo cigano no Brasil, apanhadores de flores, No último mês agora nós tivemos o reconhecimento dos povo groteiro, povos das grotas, lá do Vale de Jequitinhonha, quebradeiras de coco, É uma infinidade de tipos. Por exemplo, quando se criou lá o Parque Nacional da Serra da Canastra, onde está a nascente do Rio São Francisco, aí logo depois os povos, as comunidades lá se autodeclararam como povo canastreiro, quer dizer, que vive na Serra da Canastra. E aí nós da Comissão Pastoral da Terra estamos experimentando que em muitos casos em Minas Gerais, em todo o Brasil, essa questão da comunidade se autodeclarar como uma comunidade tradicional, como um povo tradicional, está sendo muito bom, porque aí passa a ser protegido por essa Convenção 169. Eu poderia citar muitos exemplos aqui, mas um último exemplo: nós acompanhamos no último semestre em Betim, uma comunidade de 7 famílias lá no centro de Betim, 7 casas lado a lado assim, enfrentando 5 anos de um processo de reintegração de posse pelo prefeito Vitório Medioli. Lá já tinha transitado e julgado, e o povo desesperado, e a prefeitura já querendo trazer a tropa de choque para derrubar as casas. E aí nos chamaram e ficamos fazendo reunião, ouvindo. Aí os advogados falaram: como já transitou em julgado, tem que ter um fato novo. E observando assim, eu falei: o fato novo é que, pelo que vocês estão me contando aqui, vocês têm todas as características de uma comunidade quilombola. Eles brilharam os olhos. Chamamos historiadora, antropóloga, arqueóloga, fizemos uma série de oficinas e a comunidade se auto-reconheceu. Fizemos assembleias, assinaram a ata como comunidade tradicional quilombola família Araújo, primeiro quilombo da cidade de Betim. O prefeito estava ardilosamente para expulsá-lo, porque já está do lado de um grande hospital regional lá,
coisa para doar para um dos maiores empresários da região. Aí agora já fizeram o auto-reconhecimento e já conseguimos, junto à Fundação Palmares, a certificado de comunidade quilombola. Aí estão livres do despejo. Uma comunidade sem terra do MST, lá no município de Salto da Divisa, quando o juiz da vara agrária já tinha mandado despejar, e a gente acompanhando, fomos ver que o povo tinha todas as características de uma comunidade quilombola, né? Quase todo mundo, povo negro, história oriunda lá dos pais, avós, tataravós da escravidão. Aí quando nós somos quilombola, se autodeclararam como quilombolas. Aí nós já chamamos o Ministério Público Federal, entrou com uma ação civil pública, o juiz federal falou, opa, quilombola é protegido pela Justiça Federal. Justiça Estadual não pode mandar aqui. Estão garantindo há mais de 10 anos a comunidade lá, porque se autodeclarou como comunidade quilombola. Então, se tivesse tempo, podia citar, eu conheço mais de uns 20 casos em que, porque a comunidade se autodeclarou como uma comunidade tradicional, como uma comunidade com características específicas, com cultura específica, com identidade própria, e que tem muitas semelhanças, mas tem muitas diferenças de outras comunidades, está se salvando. Por quê? Nessa Convenção 69 está escrito lá assim, ó, que a comunidade do povo tradicional, quando aparece um grande projeto das mineradoras ou de uma grande empresa ou do próprio Estado que vai afetar de alguma forma aquela comunidade, a comunidade tem o direito de ter uma consulta livre, prévia, informada e de boa fé. E aí tem muitos casos que estão barrando mineração, quando a comunidade falou, ó, nós queremos fazer a consulta aqui, que nós não aceitamos esse projeto aqui não. E aí, para encostar aqui, que o prazo é pequeno, mas outro dia, no encontro de formação, lá na sede da Comissão Pastoral da Terra em Belo Horizonte, ouvindo a nossa querida Renata, aqui da querida comunidade Carangolinha de Cima, aqui em Divino, na Zona da Mata. Quando eu fui ouvindo assim, eu falei, Renata, essa comunidade de vocês tem muitas das características de uma comunidade tradicional. Então, essa foi uma das conversas que nós tivemos lá na oficina nossa. Na luta pela terra, a gente tem que ser simples como as pombas, mas espertos como a serpente. Então, às vezes, a gente tem que se apropriar dessas brechas jurídicas também e nos autodescobrir. Foi citado lá também um companheiro que disse que se autodeclara como negro, mas que depois, ele pensando bem, ele é puri, né? E assim, se lá no Parque Nacional da Serra da Canastra os povos se auto-identificaram, se autodeclararam como canastreiros, eu aposto, aqui no Parque Estadual Serra do Brigadeiro, tem sim, só está faltando a gente riscar o palito de fósforo e aparecer. Parque Estadual dos Puris. Parque Estadual dos Puris, aí outro, pois é, exatamente. Serra dos Arrepiados. Ou Serra dos Arrepiados. Então eu insisto o convite, né, Jusilene? Gil e Gil, a nossa dupla aqui, da gente pensar com muito carinho na identidade mais específica da comunidade. Eu, por exemplo, que fui criado lá no Noroeste de Minas, tem um monte de diferenças. A agricultura familiar aqui é muito diferente lá do Noroeste de Minas, de vários outros lugares do Norte. Então vamos pensar com carinho, porque isso pode ser uma brecha, não só aqui da comunidade da Carangolinha, mas muitas outras comunidades aqui da Zona da Mata. Se a gente for ver bem, é comunidade tradicional e pode entrar debaixo desse grande tratado internacional que se chama Convenção 169 da OIT, que protege, e nisso é um dos motivos que no próximo dia 2 de outubro, dia do meu aniversário, nós temos que colocar de novo Lula na presidência. Obrigado. Na memória, nossa história vai continuar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos se unir pra mudar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos se unir pra mudar. Bate fundo na bandeira, bate fundo na mudança chegou.
do trabalhador. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira